O barulho do parceiro levando a moçada, vou segurar pra cada, vou segurar pra cada, vou segurar pra cada. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Está entrando no ar o Tijolada. Hoje, quinta-feira, dia 10 de agosto, né? Contando com a presença aqui da ex-vereadora de Armação dos Búzios, Gladys. É Gladys ou Gleides? Gladys. Gladys Nunes. E Cocão, para comentar os assuntos aqui da política da região dos lagos, principalmente de Saquarema, né? Então, a gente vai começar hoje perguntando, Cocão, quais as novidades? Marcelo Araújo, nossa amiga Gladys, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente pela internet, pela Cabo Frio TV. Marcelão, tem bastante novidade aí. A região dos lagos está bem agitada, Saquarema principalmente. Mas hoje a gente vai focar em ouvir a Armação dos Búzios. Nossa amiga Gladys veio para falar tudo e mais um pouco. Pode ficar à vontade. E esse é o Tijolada Plus, que trazemos aqui um convidado especial e a nossa querida ex-vereadora de Armação dos Búzios, Gladys Nunes, vai nos falar um pouco sobre a cidade em que ela já esteve à frente lá do Legislativo Municipal, né? Falar da sua condição de vereadora e ver a sua condição política agora atual, o que ela está fazendo, né? Gladys, fala pra gente, o que te levou para a política? A política, ela nasceu dentro de mim, né? Eu sempre fui muito polêmica nas escolas, né? Desde pequena. Por eu não ter tido pai e mãe, não ter ninguém para me defender, eu sempre fui uma liderança nas escolas, sempre comprava as causas dos menos favorecidos, né? Então vem desde a época da escola, isso lá em Rio das Ostras, no Colégio Jacinto Xavier Martins. Mais ou menos 40 anos atrás. Eu vou fazer 54, né? Sim. E de lá você veio para Búzios? Vim para Búzios trabalhar como comi no Hotel nas Rocas. Ah, sim. Na época do Modiano. Você deve lembrar, né? Se você for daqui Modiano, da região. Sim. Cocão, acho que não tinha nem sementinha ainda. Não. Você tem o quê? 28? Eu tenho 30. Bom, 30 anos. Quase lá, né? Então eu vim trabalhar como Rio das Ostras era roça. Sim. Rio das Ostras não tinha se emancipado ainda. Quando eu saí de lá, eu tinha 17 anos. O único trabalho que tinha lá era trabalho de doméstica. Você não tinha trabalho. Aí eu vim para Búzios. Búzios estava nascendo, né? Naquela fama, estava começando. Tinha bairros que ainda não existia, né? E aí eu vim morar na Rasa. Na época, fui ajudada pelo grande amigo, que é João Guelo, uma pessoa que eu tenho, já morreu, mas eu falo que eu tenho um grande carinho, estima, consideração, uma grande liderança que a nossa sociedade perdeu. Um homem que realmente amava a política, né? Um cara honesto, lutava realmente pela cidade, né? Deixou saudade. Ele me ajudou muito. Beleza. Agora, diz para mim, você já está em Búzios há quanto tempo? Búzios... Tem que fazer as contas, não, né? Mas mais ou menos assim. Eu cheguei em 86. Sim. Acredito que são 37 anos. Sim, 30 e poucos. Nesses 30 e poucos anos que você viveu a vida ali em Búzios, o que evoluiu e o que retrocedeu na sua visão? Evoluiu a corrupção. Isso parece... Com força. Sim. Búzios, para mim, é uma cidade muito corrupta. Em todos os segmentos. Não tiro nenhum. Isso foi o que você mais percebeu? Com certeza, a cidade não cresceu. Aliás, a cidade ela cresceu no ramo imobiliário de forma desordenada. Mas Búzios, o que ela cresceu em relação ao turismo? Sim. Em relação à infraestrutura? Búzios é inadmissível. Búzios ter ruas para calçar, ter esgoto a céu aberto, fios parecendo aquela gatonete, aquele gato quando leva um choque. Não é isso? Sim, tem aquele gato quando leva um choque? Sim. Você vai na Rua das Pedras, na Turibe, nas ruas principais da Sembraça, parece que o gato levou um balde d'água. Tá... Sabe? E isso tudo da sequência de má gestões, é isso? Com certeza. Ali nós só tivemos prefeitos que todos eles tiveram ações, né? Deveriam estar todos inelegíveis, igual o Mirinho Braga. Né? Não sei se ele pode vir, né? Que estava até há pouco tempo estava inelegível. Verdade. Todos deveriam estar inelegíveis, todos, né? E para mim deveriam estar presos, né? Preso, porque quem rouba, né, do poder público da saúde não tem direito a estar livre, andando pela rua.
Até recentemente teve um problema com o secretário, parece que eu fiquei sabendo de uma notícia. Foi Mas afastado, foi caso da Rio das Ostras, né, que bateu ali. Até que se prove o contrário, ele é inocente. Sim. Mas se provar Sim. que realmente houve, né, roubo, né, falcatrua, tem que ser preso. Você teve um mandato de vereadora? Então, meu marido teve 3 mandatos de vereador, Sim, mas bacana, eu sempre não estive à sabia. frente. Sim. Né? Todo mundo sabe que eu sempre fui Muito atuante. atuante. O carro-chefe da campanha dele sempre foi eu que estive à frente. E meu marido veio para prefeito, perdeu por André Granado. Eu fiquei 4 anos, né? Nós ficamos 4 anos longe da política. E eu fiz um propósito. Eu sou muito religiosa, tá? Então, vou usar muito o nome de Deus. Eu fiz um Amém. propósito com Deus, né? Que seria meu primeiro e último mandato. Quando eu tomei posse, né, na mão de um juiz que eu amo, tenho assim um grande carinho por ele, que é o Dr. Marcelo Vilas, né, para mim um excelente juiz, magnífico, né, que passou pela nossa cidade. E acho que é diplomação primeiro, né? Na minha diplomação, eu me lembro que estava lá, né, era a reeleição do André, né, toda a cúpula da prefeitura, né, e eu ali, né, no meu discurso, eu falei, eu não vim aqui para seguir carreira política, né? Eu vim, não é para carreira política, porque tem gente que faz da vereança como se fosse um empregozinho, cabide de emprego, né? Tá ali puxando o saco do prefeito, não fala, não mostra para que veio, né? Faz assistencialismo para poder se manter ali, né? Sim, não tem projeto político. Não tem projeto político. Não, tem sim. Projeto político é ter casa boa, carro bom, família toda empregada, né? A população mesmo que se lasque. Tipo assim, para mim, na minha concepção, o Ministério Público ele deveria investigar o antes e depois do vereador. Porque tem vereador que morava de aluguel e hoje mora numa mansão, eu fico pensando, cara, como é que o cara se mantém? Pensa não, a gente sabe, né? Que eu participei ali, eu sei como é que funciona. Então, moral da história, eu na frente do juiz, na frente de todo mundo, eu deixei bem claro que seria o meu primeiro e último mandato de vereadora. E que, de cara, eu já seria oposição. Foi reeleição, foi fatiada a eleição, né? Dividiram para ganhar, André ganhou, a cidade estava abandonada, estava um caos, e eu entrei na Câmara. Entrei e foi assim, eu acredito que foi um mandato muito bom, porque eu comprei e briguei pela cidade com os grandes poderosos como a Enel, a Prolagos. O depósito de carro foi fechado, primeiramente pelas mãos de Deus, Ministério Público e eu. Eu subi em cima do muro, filmava, mostrava, apontava os erros, dava nome aos bois, sem medo nenhum. Aliás, quem tinha medo era meu marido, ele comprou até um colete para mim, para eu andar. E você pautou o seu mandato todo fazendo oposição? Meus 4 anos. E é oferecido muita coisa para a gente, Sim, sabe? imagino. Muita coisa mesmo. Você resolve a tua vida financeira, tudo. Eu não. Eu entrei, mostrei o que estava errado. Eu me lembro que uma vez a secretária de Educação, a Deise, ela foi chamada, né? E na Câmara, e ela mostrou uma educação que parecia educação de primeiro mundo. Aí vem eu, mostrando a realidade. Coisa de, sabe, acho que nem no pior país de terceiro mundo ou de quinto mundo, né, mostraria uma educação igual a nossa, com creches, colégios caindo, creche abandonada. Assim, é surreal o que acontece na nossa cidade. E é bom quando tem alguém que mostra. Porque geralmente eles vendem uma imagem do marketing. Porque hoje ninguém mostra. Hoje o Alexandre está andando sobre as nuvens. Porque a Câmara não tem oposição. Não existe oposição dentro da armação de Búzios, da nossa cidade hoje. A Câmara de Búzios hoje, eu falo que os 9, né, são vereadores do Amém. Ninguém mostra nada. Ninguém mostra a realidade. E está acontecendo barbaridade dentro, porque eu recebo as denúncias, mas eu não posso entrar para comprovar. E também não posso mostrar certas coisas, porque são funcionários com medo de ser mandado embora. Sim, isso acontece, não é só em Búzios, em muitas cidades que a gente vê aqui, acontece exatamente isso. Por exemplo, há 8 meses atrás, eu denunciei, mostrei, né, ao vivo, lá em frente ao hospital, mas não pude entrar. Eu não posso fiscalizar dentro do hospital.
4 grávidas mortas, 4 mulheres mortas em menos de 6 meses, prazo de uma para outra. Em 6 meses, morreram 6 mulheres. Eu denunciei. 2 eram para ser 6, 2 foi levada para Saquarema. Uma delas, que eu coloquei advogada, eu estou com advogada nessas causas, que demora, né? Sim, claro. Uma delas, com 31 anos, tirou tudo da mulher. A mulher hoje não pode engravidar. E isso aconteceu dentro da nossa cidade. Aí você denuncia em rede nacional, porque é Instagram, Facebook, sim, né? Hoje todo mundo vê. É rede mundial, Isso, né? rede mundial. Rede mundial. Obrigada. Rede mundial. Mas aí você vê, você está denunciando com provas, com fatos. Cadê a justiça? Alguém se manifestou? Alguém da Câmara? Alguma mulher? Não, ninguém fez nada. Só que é o seguinte, depois que você denuncia, para. E de lá para cá, nunca mais se ouviu falar que alguma mulher morreu dentro do hospital. Tem que ter alguém para falar. Tá certo? Tem que ter alguém para mostrar. Se você não mostrar, ninguém conserta. E se você mostra, na hora que eu mostrei, é aquilo que você falou, vira a rede mundial, dá visualização. Então, o secretário, o prefeito começa a agir para que não ocorra mais. E depois que denunciei, graças a Deus não houve mais caso. Sim. Por isso que é bom ter fiscalização. Por isso que é bom o vereador fazer aquilo que o povo elegeu, colocou ele ali dentro, que é fiscalizar, que é mostrar. E ninguém mostra nada. Eu acompanhei bem de perto a questão da pandemia, né? E pelo menos sabendo pela mídia, que às vezes a mídia contribui muito para certas coisas, né? Que a mídia, como todo órgão, acaba sobrevivendo também de matérias pagas e tudo, não é nada proibido, né? Mas eu acompanhei que aqui na região dos Lagos, durante a pandemia, a cidade de Búzios tinha um trabalho excepcional na pandemia, que era um trabalho que servia de referência para as outras cidades e tudo mais. O que você tem a me dizer sobre isso? Era realmente isso? Não, teve era escândalo. Assim? Na época da pandemia, teve uma... eu esqueço algumas coisas, tá, Sem gente? problema. Fizeram tipo uma comissão. Sim. Né? Eu fui presidente da comissão, né? Junto com mais 2 vereadores, para fiscalizar tudo. Então, tipo assim, eu perturbei o juiz de Búzios também, que eu tenho grande estima, que é o doutor Rafael. Eu fui lá, ligava, porque eu fui proibida, gente, não existe isso. Eu, vereadora, eu fui proibida de entrar dentro do hospital, eu fui proibida de fiscalizar. Não existe isso. Então, eu recebia a denúncia, eu chegava no hospital, vinha a guarda. Eu fui puxada pelo braço por algum guarda também, que foi pedido para o prefeito para fazer isso, né? Foi através de mim que eu fiscalizei as cestas básicas, foi escândalo nacional. Eu tive 9 milhões de visualizações. Caramba! 9 milhões de visualizações em um vídeo meu das cestas que foram escondidas. Denunciei. Aí que é bom, o povo ele pode se manifestar através do compartilhamento. Sim. Né? Então, através desses compartilhamentos, através dessas visualizações, que foram 9, acredito que foi 9 milhões, né? Meu assessor sabe. Ficou entre 6 a 9 milhões, acredito que foi 9 milhões. O Ministério Público Nacional, ele caiu para cima da Prefeitura de Búzios. Sim. E o fornecedor dessas cestas, ele faliu. Ele não recebeu até o dia de hoje. Porque foi comprovado a falcatrua em plena pandemia. Caramba. Em plena pandemia. Sim, cesta básica para a população. Eu lembro dessa história. Lembra da cesta básica? Lembro. E não aconteceu casos horríveis na saúde, porque eu estava lá. Búzios tinha uma fiscal do povo. Búzios tinha uma mulher aguerrida que não tinha medo de nada para lutar por cada um. E me deu, na época, né, eu fiquei em primeiro lugar para prefeito. Vocês sabem disso, né? Verdade. Eu fiquei assim, ninguém me pegava. Conta essa história, que é interessante. As pessoas não conhecem. Não? Não. Bom, eu estive, né? Eu fiquei em nível de pesquisa, né? Sim. Eu fiquei com um grau lá em cima, ninguém me pegava, ninguém. Eu alcancei o maior índice de aceitação como candidata. De candidata para prefeita. Mas eu vim para deputada para ajudar um amigo meu na época, que era o Felipe Bornier, a pedido do Nelson Bornier, não queria vir, de jeito nenhum. Mas vim. E eu paguei a mesma contadora
que prestou minha conta para vereadora, eu paguei para ela prestar minha conta para deputada. Sim. E ela desapareceu. E eu fiquei tranquila, porque ela era da minha confiança. Sumiram com a contadora. A verdade é essa. Com a contadora? É Sumiram sério? com a contadora. Aí eu fiquei Reza a inelegível. lenda que sumiram com a contadora. Por que reza a não, lenda. não apresentou as contas? Não, as tem contas... tudo, eu tenho toda a documentação. Sim. Né? Inclusive, eu estava com um advogado que estava entrando com processo contra ela, mas por ele ser amigo do prefeito, ele acabou arruinando a Então perdeu a corda. prazos, perdeu isso e acabou ficando inelegível por Isso. falta de prestação de contas. Saí foi isso? agora eu posso vir. Pode Eu vir. sou pré-candidata a prefeita de Búzios. Ah, legal. Qual partido? Em breve, Em breve eu vou... vai ter um partido. Tá. Isso. Bacana. Agora, e quais as suas expectativas? Você acha que você ainda surfa nessa onda de aceitação? Como é que você, Bom, você anda em Búzios, você sabe como é na que... pesquisa hoje, eu estou em terceiro, saio em terceiro, ou terceiro e quarto lugar, né? Sim. Primeiro está o prefeito atual, segundo está o Leandro do BOP, né? E eu venho misturada com os outros candidatos. Sim. Eu acredito que a pesquisa está dando isso porque eu ainda não comuniquei, Sim, a sua né, pré-candidatura. a minha Até pré-candidatura. porque agora ninguém é candidato. E, né? não, Você sabe bem que claro. eu estava esperando a minha certidão. Sim. Né? Sim. Que Sua dá- certidão para ti... Que... Isso, está saindo agora e aí eu vou fazer uma live comunicando a minha pré-candidatura a prefeita de Aí, Búzios. E vou brigar. Quando chegar a época E da vou brigar convenção pela prefeitura. municipal, você vai lá apresentar seu nome ao seu partido. Isso. E você Acredito que daqui a 15, 20 dias eu já estou apresentando. Bacana. Aí o povo da cidade, né, vai realmente saber que eu sou você já pré-candidata. está entrando na E disputa vou para brigar. ser uma futura candidata. Isso. Se o partido assim entender, Isso. né? Bacana. Cocão, fica à vontade para perguntar para nossa amiga Gladys. Então, na verdade, eu queria te perguntar o seguinte, Gladys. Você falou do Leandro do BOP. Leandro do BOP foi o candidato que você, na última eleição, por não conseguir ser Na candidato... realidade, se eu tivesse me retirado, né, o Leandro ele não chegaria no segundo lugar. Certo. Né? O prefeito teria ganhado assim, né, de cara logo o Alexandre, né? Você sabe que ele responde processo por compra de voto. Sim. Perdeu em todas as instâncias em Búzios, perdeu em todas as instâncias do Rio de Janeiro, perdeu em uma instância lá em Brasília e vai ser julgado, está para ser julgado agora em agosto. Eu acredito, né, que ele vai ficar inelegível e acredito na derrota dele, se a justiça for correta. Porque tipo assim, é incoerente ele ganhar agora. Porque, imagina, o juiz de Búzios condenou Sentenciou, todas as instâncias do Rio de Janeiro, o sentenciou também. Sim. Uma de Brasília também. Então, não tem como. E tem mais. E tem mais. Se a justiça der ganho de causa para ele, é melhor rasgar todo o código eleitoral do nosso Brasil. Porque está ali. Ele está pendurado nos recursos, E é não isso, né? tem, já era para ter tá sido julgado, pendurado sabe nos- por quê? Foi nítido. É claro, eu mostrei no meu Instagram. Foi claro, foi legível a compra de voto desse homem. Foi como se a justiça de Búzios não existisse. Foi como se o eleitoral de Búzios não existisse. Ele comprou estarrecidamente ali, ó, na cara de todo mundo, levando as pessoas para o hospital em Duque de Caxias, limpa a fossa, dinheiro. Foi tudo muito às claras a compra de voto desse prefeito. Porque ele age como se não houvesse justiça. É isso que eu vejo nele hoje. Ele age como se a justiça não existisse. Como se tivesse a Não certeza só da a justiça de impunidade. Deus, do homem, mas também a de Deus. Sim, Certo? bacana. Perfeito. Gladys, como é que você avalia hoje a educação Então, de está falando do Búzios? Leandro do BOP, Sim, né? sim, Eu sim. me juntei com ele, não pude vir, lancei minha filha. Sim. E a gente chegou até a empatar com o prefeito. Certo? Empatamos, tivemos empate técnico, houve a compra de voto. O poder financeiro, né, ganhou a eleição de Búzios. Ele não ganhou pelo povo, ele ganhou pela compra de voto. Né? E não é supostamente, não. Está claro. Está claro a compra de voto Já foi dentro da condenado. cidade de Búzios. E tem mais. Se esse homem não for julgado e condenado, todos os candidatos a prefeito do Brasil podem usar a mesma coisa daqui de Búzios. Que por muito menos, Carlos Augusto caiu em Rio das Ostras. Sim. Verdade. Sendo assim, vamos voltar lá no Leandro do BOP. Como é que você avalia essa possível pré-candidatura dele também? Existe alguma chance dele te apoiar,
dele de repente fazer uma composição com você para ser seu vice? Existe essa conversa ou não existe? Não, hoje é cedo para tudo isso, entendeu? Certo. Cada um vai, eu acredito que cada um vai jogar o seu Vai seguir um slogan, caminho. vai seguir um caminho, né? E lá na Não tenho frente- nada para falar. Aliás, dos candidatos que estão vindo, né? O Joãozinho, o Leandro, não tenho nada para falar deles, não. Perfeito. Vamos falar de educação? Como é que você avalia a educação de Búzios hoje? O que tem que ser feito para melhorar? Então, vamos lá para o IBGE, por números, certo? Sim. Esse prefeito, ele tem 3 anos no poder. Ele pegou a cidade com 83 milhões em caixa, todas as dívidas sanadas. Imagina, pegou, né? Surfando. Surfou na onda, né? No primeiro ano, 2021, a cidade arrecadou 492 milhões. Nenhuma creche foi inaugurada, nenhum colégio foi reformado, nenhuma escola foi construída. Estou falando no ano de 2021. Sim. No ano de 2022, a cidade arrecadou 700 milhões. 700 milhões. Né? Esse ano está previsto em torno de 800 milhões. Deve bater também nos 700, porque houve queda de ROIT. Agora, esse ano, ele entregou a escola José Bento reformada. Inclusive, eu estou estudando, né, até para pedir os processos da reforma, porque no fundo municipal está lá 20 milhões para a reforma, eu quero ver quanto que custou cada reforma. Porque tudo em Búzios é muito lá em cima. Por exemplo, a prefeita de Araruama, a Lívia, ela construiu o colégio bilíngue, que eu estive visitando, que é coisa assim de primeiro mundo, por 4 milhões. Em Búzios, uma reforma custa isso. Ou quase isso. Eu não vou afirmar porque eu estou estudando, porque não é licitação. Hoje os políticos estão nadando na onda de atas de adesão. Ata. A Isso grande chega a ata. ser criminoso. Né? As grandes atas. Não é? Então, o que acontece é o seguinte, hoje, o nosso transporte, o aluguel do ônibus escolares, que são ônibus, está 165 mil diário por dia. 165 Caramba. mil para 8 mil e poucos estudantes. Né? 32 ou 34 milhões. Que eu também estou estudando esse Sim, contrato são que também. aluguéis de ônibus? Aluguéis de não ônibus. tem os amarelinhos do governo Não. federal? Sabe- Não tem. Não Sabe tem. qual é o nome da empresa, Marcelo? Não. Duo Santos. Te lembra alguma coisa? Lembra muito. Então, eu comecei, eu tenho um grupo, né, que estuda esses processos para mim, né? Então a gente está no encalço do aluguel dos ônibus e da reforma das escolas. Bom, vamos lá. Para você, um prefeito que não construiu uma escola, ele é um bom prefeito? Não. Ele reformou 2 escolas, certo? Aí você pega, vamos discutir aqui, ó. Búzios tem 40 mil habitantes, segundo o IBGE agora, desse ano, agora que passou. Entregou para nós, certo? Sim. Búzios, orçamento 700 milhões. Búzios tem 69 quilômetros quadrados, não é isso, territorial? Agora vamos a Araruama. Araruama, até peço meu assessor para ver aí, acho que são 200 mil habitantes. Não, acho que não chega, mas deve ser... É quase isso, quase isso. 180? 180, Vamos botar por aí. 200 mil habitantes. Araruama tem 638 metros quadrados. Quilômetros quadrados. Que eu sou meio Área perdida nisso aí. territorial, Área territorial. Então, olha só, Araruama tem 638. Búzios, 69. Isso quer dizer 10%. que Araruama é 10 vezes maior que Búzios. Certo? 129, né? Vê o orçamento de Araruama aí para mim. O orçamento de Búzios, 700 milhões. Araruama, acho que é quase isso. Araruama, a prefeita, esse ano, entregou 9 creches. Ela está inaugurando o 2º colégio bilíngue na área de gastronomia e turismo. Gastronomia e turismo. Búzios é uma cidade turística. Búzios recebe muito mais turista do que Araruama. Sim, com certeza. Búzios era para ser o patamar, a princesinha.
Então, Búzios era para investir em colégio bilíngue, em colégio de tempo integral, né, em colégio de formação no turismo, na área da gastronomia. Sim. Aí eu pergunto, não existe isso. Aí que eu falo, né? Os apadrinhamentos políticos, quando o prefeito é apadrinhado por governadores, por deputado, por presidente, eu não vejo fiscalização. Porque, para mim, como é que fala? O que investiga a educação, é que os nomes saem da cabeça. Tem um né? setor específico Esqueci o no nome Ministério agora. Público, né, Marcelo? Não, não é Ministério Público, não. Tem Gaiduc? Não, fugiu da mente. Para mim, esses setores deveriam investigar a verba da nossa cidade. Por exemplo, a gente tem um colégio quilombola, lá do Lídia Sherman. Vai lá. É tempo integral. Dá vontade de chorar. Eu já estive fiscalizando ali várias vezes. Não tem condição daquele colégio ser colégio de tempo integral. Não tem. Nossas escolas... Outra coisa, um prefeito que não valoriza o funcionalismo público, ele não valoriza o funcionalismo da educação. Por exemplo, todos os municípios pagaram a verba do Fundeb. O prefeito de Búzios não pagou. Ele não pagou. E eu denunciei no Ministério Público alguns pontos que eu vi no erro. Dinheiro para isso? Veio, ele não pagou. Então, para mim, a educação de Búzios está muito longe de ser uma educação. Era para ser. Pela quantidade de recursos que tem, né? Se você botar o orçamento per capita, se comparar como você fez com Araruama, que é 10 vezes maior. Mas é isso que o povo tem que fazer. Porque, às vezes, ele vai lá, pinta a escola, dá uma reformada, o povo bate palma. Ele fez... Cara, ele não fez mais do que a obrigação dele. É a famosa maquiagem. É a maquiagem. Daqui a pouco aparece aquele cara do Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui? Aí um Deus nos acuda, né? Verdade. Esse ano? 400... A projeção, olha só, hein? Vamos lá. Araruama, a projeção para esse ano... 480. 480 milhões para 129 mil moradores. Para 129 mil moradores. 638 quilômetros quadrados territorial, né? Eu também não sou obrigada também a saber tudo. Agora, presta atenção. Araruama é 10 vezes maior que Búzios. A prefeita está construindo agora o segundo colégio bilíngue relacionado a turismo e a gastronomia. E Búzios? Búzios está pagando por dia 165 mil para o transporte escolar. E os alunos vão todos sentadinhos, não. É empurra, porque não tem lugar. E as escolas precárias. E as escolas muito precárias. Ele reformou. Não, ele não reformou o Nicomedes. Ele já pegou a escola licitada, paga, ele só entregou o colégio reformado. Ele reformou o José Bento. Realmente, o José Bento estava necessitando. Realmente, o Eliette estava necessitando de uma reforma. Mas, em 3 anos, foi só isso que ele entregou para a educação. Ele entregou ônibus superfaturados, 32 milhões, e ele entregou 2 escolas reformadas. E uma creche que ele comprou uma pousadinha e fez lá em Manguinhos. Mas ele não construiu uma creche, ele não construiu um colégio em 3 anos. E se você juntar 7 são 14, não é isso? Sim. Com 500, né? 492 milhões é 500. Quase 2 milhões. Nós estamos falando de quase 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro para nós, mulheres em Búzios, ficarmos caladas. Nós temos que nos manifestar. Não podemos ir para a rua por causa do patrão, porque Búzios é um município muito pequeno. Sim, isso e os prefeitos que entraram, eu falo que o Alexandre é pior dos piores. Sabe por quê? Porque o André, eu nunca vi... o André não era perseguidor igual o Alexandre. O Alexandre, ele persegue quem curte, ele persegue quem compartilha, ele persegue quem comenta. Aí você vê o seguinte, a cidade... A maior empresa, né, que emprega hoje é a prefeitura. Como a maioria da região dos lagos. Só que o contratado ele tem que ver o seguinte, há 1 ano atrás, eu acho que 1 ano ou 2 anos atrás, o Ministério Público entrou na Prefeitura de Búzios e deu ordem, né, intimou a mandar os contratados embora. O prefeito colocou 2 empresas terceirizadas, certo? Acontece o seguinte, você não é concursado.
Você é contratado. Se amanhã o Ministério Público intervir e achar que a empresa tem que sair, e aí como é que você fica? Aí eu pergunto, a cidade hoje tem condição de empregar 4 mil funcionários se ele não fez nada na área de turismo? Verdade. Por exemplo, Miguel Pereira. Não é o prefeito não, tá, gente? Estou falando de uma cidade que eu Miguel tenho... Pereira, sim. A cidade Sim, Miguel Pereira. Conheço. O que tem lá? O que tem lá de praia? Não, nada. É roça. Né? Roça. Sim, Agora, sim. o que o prefeito está fazendo lá? Ele está investindo no turismo. E nisso ele abre a porta de emprego, ele abre as portas para as grandes indústrias, para as grandes empresas virem para a cidade. Né? Verdade. O que foi? Ah, tá. Ele abre a porta para as grandes indústrias do turismo irem para a cidade. Aí você vê lá que ele inaugurou o parque temático, o maior do mundo, não é isso? Dos dinossauros. Isso. Está vindo gente de todo o Brasil. Eu vi uma reportagem que teve um final de semana que não teve vaga em pousada. As pessoas estão transformando suas casas em pousada, porque a cidade não está dando conta. Aí você vai para o Rio Grande do Sul, a cidade Encantado, inaugurou uma estátua do Cristo Redentor muito maior do que a do Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, certo? As pessoas estão investindo no turismo. Aí você vê uma conversa, uma entrevista do prefeito de Miguel Pereira, onde ele quer transformar a cidade numa cidade de esporte. Aí a gente vê uma cidade de Búzios que tem praia, que poderia ser, eu estou falando, em turismo mundial, Sim. não nacional, de turismo náutico. Sim. Canoagem, vela, surf, tem tudo para você fazer da cidade de Búzios uma cidade para viver sempre. Eu sempre falei como vereadora, eu sempre falei como política na minha cidade, que o Reut, ele tinha que ser gorjeta. Nós teríamos que viver 100% das belezas naturais, mas você investindo em infraestrutura para a nossa cidade. Você já foi no Pai Vitório? Não. Então eu convido vocês a passarem um dia comigo. Vão almoçar na minha casa. Né? Pai Vitório. Aí vocês vão conhecer Búzios. Gente, Alô, Búzios, Vinícius. Ó, você nunca me convidou e você é meu amigo há muitos anos e sua mãe acabou de me convidar. Eu sou uma boa. Eu sempre falo que eu não cozinho. Quem cozinha é o Espírito Santo, sabe? Porque eu não gosto de cozinhar, mas tudo que eu faço, tudo que vem em minhas mãos, eu procuro fazer da melhor maneira possível. Da melhor maneira, claro. Gente, o Pai Vitório é lindo demais. Aí você vai lá, para você chegar lá, o turista que chega em Búzios, ele não precisa ir para Arraial. Estou falando durante 7 dias. Sim. Você tem como curtir a cidade durante 7 dias. Aí depois você vai para onde você quiser. Vai para Arraial, né, que é lindo, Cabo Frio, Rio das Ostras. Mas você tem condição de ter o Mangue de Pedra. O Mangue de Pedra é a coisa mais linda que existe. São 3 no mundo. Um é em Búzios, outro é no Recife e o outro é no Japão. E as pessoas Isso não não sabem. é explorado. Não é explorado. E se você chegar lá, a estrada é tudo muito precário. O A acesso é cidade ruim. e está crescendo muito de forma desordenada. Se você for, por exemplo, hoje em João Fernandes, a descida, onde já teve vários acidentes de bugre, vai lá ver paralelo soltando. Não tem um mirante bonito para o turista ir. Aí você vai ao Mirante da Brava. São vários mirantes, vai nas praias, os quiosques tudo abandonado, tudo sujo. Né? Não tem infraestrutura, não tem um padrão. A cidade não tem. Você não vê o prefeito investindo no turismo de qualidade. Você vê um prefeito investindo em turismo de massa, aquele que vem degradear. Eu tive uma experiência muito triste há pouco tempo em Búzios, justamente nisso aí. Que eu cheguei ali na rua, eu fui ali pelo fórum, ali pela prefeitura, peguei a Rua das Pedras ali. Quando eu vou entrando na Rua das Pedras, assim, tinha uma faixa no meio da Rua das Pedras, 3 latão de Taipava a R$10. Aí eu falei assim, acabou Búzios. Falei, acabou Búzios. Por exemplo? Porque é um turismo de massa que mais atrapalha, que mais suja, que mais causa problemas à cidade, e no final das contas é aquele turismo que acaba até levando dinheiro da cidade ao invés de deixar.
Então, Isso daí. realmente, isso é Eu não sei se horrível. você lembra do Isaac Tilling, ele foi muito criticado Não. na época, né? Quando ele pediu para não vir mais pessoas para Búzios. A cidade estava lotada, né? O Isaac, ele lutava por um turismo de qualidade, não um turismo de massa. Sim. E é isso que a nossa cidade precisa. Ela não foi forjada para ser um turismo de massa, Búzios, pelo contrário. Aí o que você vê, o que? Trânsito lotado, Sim, sem tudo, nenhuma... Sem sinal... Sem... fala com ele que eu não entendi. O Isaac Tilling, ele lutava por um turismo de qualidade. O que a gente vê hoje é um turismo de massa. É a cidade cheia, sem infraestrutura, cheia de buraco, sem sinalização nenhuma. Você não vê uma cidade pronta para receber. Aí o pessoal fala, mas ele entrou agora. Gente, pelo amor de Deus, o cara está 3 anos com o maior orçamento já visto em toda a região dos lagos. Para uma cidade que é um ovo de codorna. Sim. E aí o cara vai lá, faz uma obrinha, o pessoal bate palma. Não, tem que bater palma sim. Lógico que tem que bater palma, porque tua rua foi calçada. Mas está falando de quase 2 bilhões de reais. Não é milhões, não, gente. Sim, São muito quase dinheiro. 2 bilhões de muita reais. grana. É muita grana. É muito dinheiro e isso nos remonta a uma estratégia muito antiga da política arcaica, que era deixar a cidade se acabar, fazer caixa e no finalzinho você faz pouquinhas obras e parece que você está fazendo um mundo de Isso. obras, né? Você reforma aqui, mexe ali, mexe ali. Pô, o cara está fazendo. Eu me lembro, você me fez me lembrar que no primeiro mandato do meu marido foi situação. Situação é quando você é do lado do prefeito, né? Sim. E ele ficou 1 ano e 8 meses só do lado desse prefeito. Eu me lembro que ele foi lá no prefeito cobrar as obras para o meu bairro. Que o meu bairro entra prefeito, sai prefeito, ninguém faz nada. Que é o Marina, Lançamento Bahia Formosa, onde fica o Arietê. Sim, As ruas são todas sem calçar. A gente não tem nada. A gente só tem IPTU caro. Fora disso, a gente não tem nada. Né? Então, ele falou bem assim, meu marido foi lá, isso no primeiro ano. Mas você prometeu a praça, as ruas, você está me deixando mal com a população está me cobrando. Sabe o que ele falou? Evandro, fica calmo, ninguém faz nada agora. O povo esquece. Cara de No pau. terceiro É ano, a gente assim vai meter obra lá, o povo vai bater palma. Exatamente. E não é por aí, não. Você já tem que entrar o primeiro ano arrebentando. O povo te colocou ali. Você tem sede para entrar e depois acho que é sede para, desculpa, né, para fazer as falcatruas, né? Porque não tem obra, cara. Eu fico assim, gente, nem as obras. Porque o pessoal fala, o outro governo deixou 83 milhões em caixa. Não foi bem assim. Búzios tinha uma vereadora. O prefeito ficou caindo várias vezes, caiu 11 vezes, né? Que foi o André, entrou o Henrique. Sim, ficou. Né? Então ficou ali 9 meses na cadeia, sabe que tem licitação, né? E tem mais. Quando foi nos últimos meses, 2, 3 meses, ele entrou para recapear da Barbuda até o Porte. 14 milhões eu entrei com uma ação popular. Ganhei. Aí entrou as lâmpadas LED, tudo com orçamento lá, assim, fora da. Coisa assim, estarrecedora, né, o valor. E eu entrei e ganhei vários processos na reta final, onde o dinheiro foi deixado em caixa. Porque não teve tempo hábil para brigar comigo na justiça. Sim. Aí foi deixado o quê? Foi deixado 83 milhões e o bairro Arpoador, né? O bairro Arpoador, para terminar, as obras licitadas, empenhadas e começadas. Isso em 2020. Ele entrou em 2021 com as obras licitadas, empenhadas e começada e dinheiro em caixa. Ele entregou? Nada. Não, está até o dia de hoje. Obra do Alto da Boa Vista, licitada, empenhada, dinheiro em caixa. Ele entregou? Está entregando agora 2, 3 ruas. José Gonçalves, também. Então, ele já pegou tudo prontinho, que era só entregar. E nem isso ele teve competência. Cobre daí. Eu estou recebendo algumas mensagens aqui, algumas perguntas lá sobre Búzios. Vamos ver se a gente consegue até botar na tela ali. O contrato lá da locação de ônibus é de 32 milhões, parece. 32 milhões. 32 milhões. Tem como botar na tela como estão os ônibus? A gente recebeu um vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue colocar
Que pouco, eu acho Ó. que cabe mais. Eu acho que Saiu cabe no mais. Búzios Depressão. Tá pouco, meu Brasil. Pô, Ó, que cabe mais, esses Fernanda, são os cabe ônibus, mais, olha cabe só. mais. Bora, 32 milhões, 165 mil dia útil, né? Útil, né? Falando de segunda a sexta, não sábado e domingo. É isso aí, ó, lotado. E eu vou pegar. Se tiver falcatrua, eu vou descobrir. E isso é o seguinte, eu tô fora. Se tratando da empresa que é, você vai achar a falcatrua, com certeza. Ah, que bom. Porque Que já, bom, né? já, Triste, né? já é residente Que triste. de outros municípios. Agora, Búzios ainda é reconhecida mundialmente, claro. Búzios já foi um dos principais, como é que se diz, pontos turísticos mundial, né? E hoje, Principalmente sabe, quando hoje... vinha para o Rio de Janeiro, o pessoal ia para onde? Rio de Janeiro ou Búzios? Que parece que não existia Isso. Angra, não existia nada, né? Era isso. Aonde Búzios se perdeu? Na corrupção, É. na má gestão. Má gestão, isso. É tipo assim, os prefeitos estão mais focados em receber o dinheiro do royalties, é aquilo que eu falei. Sim. Cidades, por exemplo, Capitólio. Eu amo a cidade de Minas Gerais. Eu acho que eu já fui em quase todas. Estou de férias, vou para Minas. Amo Minas. Você vai para Minas, todas as cidadezinhas que eu fui, todas são calçadas. Tudo arrumadinho. Tudo muito bem. A educação. Bem cuidado. Eu me lembro que eu estava com o motorista e o carro era gás. Acho que acabou o gás, ele não passou para gasolina e o carro parou. Veio um guarda municipal. O guarda chamou o reboque, porque tem reboque para atender o turista, cara, que não cobra. Bacana. Aí ele foi ligar e o carro pegou, graças a Deus não teve nenhum transtorno. Eu me lembro que eu estava na cidade de Tiradentes, estava procurando um posto de gasolina. Eu perguntei a uma senhora. Ela simplesmente deixou o lugar e falou, me acompanha. E eu fui acompanhando. É tipo assim, Capitólio vive do turismo. São cidades que vivem do turismo. A nossa cidade, ela já é presenteada com a natureza. Nossa, demais, Agora imagina, demais. Búzios hoje nós estamos perdendo para o Nordeste. Hoje o Nordeste virou, está captando os turistas internacionais. Sim. Búzios era para ser assim. Búzios era para estar em primeiro lugar. Hoje eu não sei nem qual lugar que está o destino de Búzios. Ele está perdendo para a cidadezinha do interior. Sim. Isso não existe. O povo tem que acordar. Por exemplo, uma das grandes problema que eu debato muito, e eu tenho essa promessa em minha vida, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir, é trazer Maria Joaquina para Búzios. Maria Joaquina nunca que era para pertencer a Cabo Frio. Existe lei que nos ampara. A lei diz que é para o rios e ponte. A divisão foi uma linha imaginária. Existe casa, por exemplo, o prefeito está fazendo agora o ponto dos pescadores, umas casinhas para receber logo na entrada. Metade está em Cabo Frio, metade está em Búzios. Ele está passando por cima da lei. Ele está construindo dentro da cidade de Cabo Frio. Sim. É bonito? É bonito ver o que está sendo feito, mas pertence a Cabo Frio. Legalmente, É ilegal. É ilegal. É sim, ilegal. sim. Então, acontece o seguinte, nós ganhamos na Assembleia Legislativa. Aí o doutor Adriano entrou na Justiça. Até hoje está ali, ó. Ninguém corre Sentaram atrás. em cima. Eu acho o seguinte, os milhões que os prefeitos gastam para se manter na cadeira, deveria ser gasto para trazer Maria Joaquina para Búzios e você começar a cidade com uma grande orla. Maria Joaquina é um bairro lindo, as ruas são largas, mas está crescendo de forma desordenada, porque não tem prefeito lá. Então já começa por aí. Turismo náutico, aquilo que a gente falou, ele não faz nada. Né? Nós perdemos grandes eventos para a nossa cidade, que Rio das Ostras pegou. E, por exemplo, também, outro assunto também que eu queria falar, que até trouxe o valor. Sabe quanto que é o orçamento da saúde? 40 mil habitantes. 40 mil habitantes. Eu estou falando para 40 mil habitantes. Sim. Sabe quanto que é o orçamento da saúde? O orçamento da saúde esse ano é o que o prefeito anterior usou há 4 anos para a cidade inteira. O que o prefeito fez para administrar a cidade inteira há 4 anos atrás é o orçamento total da saúde hoje, 150 milhões. Muita grana, né? Aí eu pergunto, a gente tem uma maternidade? Não. A gente tem falta de remédio para depressão, remédio para diabetes. Você vai na UBS, você não encontra. E algumas especialidades não tem. Exames demoram meses para você conseguir. Então, aonde está indo esse dinheiro? A conta não fecha. Não fecha. E só não vê quem não quer ver. Quem é o secretário de saúde hoje? Ah, Porque o atual foi afastado, né? foi.
E sabe quem é a atual? A amiga do prefeito. Nada contra ela, mas não está apta para a cadeira. Até pouco tempo atrás, ela trabalhava na faxina. Acho que terminou o 2º grau, não sei. Né? É a mulher de confiança. Porque tem que ser de confiança e não capacitada, né? Exato. Ela que entrou agora. Nada contra a pessoa dela, nada como ser humano que ela é. Claro. Né? Mas não tem como. Mas é no mínimo estranho, né? É no mínimo estranho. Com uma população de 40 mil, você não tem uma pessoa altamente capacitada. Divide aí, 40 mil pessoas para 150 milhões. Pra ver é melhor pagar um plano de saúde. Para o cidadão, é. 150 milhões para 40 mil habitantes. Você sabe que nem todo. Eu, por exemplo, raramente eu não tenho um plano de saúde, certo? Eu acredito o seguinte: eu pago o IPTU, pago meus impostos, então eu tenho que ter atendimento. E eu luto por aquilo ali. Né? Tem alguns exames que eu faço particular. 3.750.000. Não, 3.750. Olha só, presta atenção. Não. Por habitante. 150 milhões para 40 mil moradores. Dá 3.750 por pessoa. Sim. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí eu pergunto, tem pessoas ali que levam anos sem ir a médico. Claro, a Nem todo mundo maioria, fica, a maioria. A maioria. Então é muito dinheiro. Eu tô falando. Aí você tem pessoas ali que não conseguem uma cirurgia. Eu estou com uma menininha que a mãe me ligou, inclusive fiquei de ir na saúde com ela, para brigar por ela. A menininha tem 4 anos, está ficando cega. E a mãe não consegue atendimento. Sabe o que eles falaram? Que ela vai para, não sei o que, de espera do Estado, acho que é o NIR, né? Que a pessoa espera para poder ser atendida nos hospitais de olhos do Estado. Agora eu pergunto a você. Búzios, 150 milhões para a saúde. Essa criança de 4 anos tem que esperar? Verdade. Ele não pode pagar, ter uma clínica particular aqui em Cabo Frio que possa fazer esse trabalho na menina? Ele vai esperar a menina ficar cega? Então, é isso que acontece na nossa cidade. 150 milhões para a saúde. 150. A gente está falando de um orçamento que muitas cidades de Minas Gerais, não tem, muita cidade interior do Rio de Janeiro, ela administra o ano inteiro com 150 milhões para a cidade inteira. Está falando só na saúde. É isso que o povo tem que abrir os olhos. É muito dinheiro. Nós estamos falando de milhões e milhões de reais. Para mim, a justiça, o Ministério Público, eles têm que colocar, nem olhar com os olhos, não, colocar um óculos de grau para enxergar o desmando que está acontecendo na Prefeitura de Búzios. Nos ônibus, na saúde, em tudo. Em tudo. Você sabia que o contrato de iluminação pública é 1 milhão mensal e é aluguel de braço? Caramba. Aluguel. Você sabia que Virou moda esse negócio de aluguel. Você sabia que Virou moda. todas as impressoras e computadores computadores do hospital Tudo é alugado. alugado? Alugado. Sim. Mas só que o aluguel dá para comprar se bobear por dia. É muito absurdo, gente. Não existe isso. A gente tem reparado isso, a gente acompanha várias cidades aqui da região e está tudo assim. Está tudo assim. Tem cidade aí comprando computador pelo quase o dobro do preço, mas não está comprando, está alugando por 1 ano. E ano que vem aluga de novo, e no ano que vem aluga de novo. Ou seja, por que não comprou? Né? Porque se ano que vem vai pagar o aluguel, se tivesse comprado, esses computadores iam para as crianças. Olha só, você vai alugar, você vai construir um centro de reabilitação para as pessoas que são viciadas, né? Porque lá tem um lugar que eu não acho apropriado, acho que deveria desapropriar e fazer um lugar maneiro, porque é muita gente que precisa de tratamento. Sim. E você vai pegar essa mão de obra para consertar. Você vai ensinar um curso profissionalizante. Essas pessoas vão receber um salário para se manter ou para ajudar a família, porque muitas das vezes as pessoas estão internadas, mas tem um filho que usa fralda, que usa um leite. Claro. Então o dinheiro vai estar sendo movimentado na cidade. A cidade vai estar crescendo com integridade, com justiça, com amor. Isso é boa gestão. E eu não vejo boa gestão. Eu não vejo. Então, para mim, hoje, sou pré-candidata a prefeito da minha cidade, vou lutar por isso.
E para mim, Búzios já passou na mão de Mirinho Braga, Toninho Branco, André Granado, Henrique Gomes e agora Alexandre Martins. 5 homens. Então, para mim, agora chegou a vez da mulher. Chegou a vez da mulher administrar a nossa cidade. Eu gosto muito, né, da administração onde as mulheres estão atuando. Eu tenho reparado bastante, tem sido bem... Olha o kit escolar que a prefeita de Saquarema deu em Saquarema e olha o kit escolar que o prefeito de Búzios deu. Os valores são exorbitantes. Sim. Mas o de lá é de primeira qualidade. Sim. Olha, vai lá em Búzios ver. O uniforme, antes do garoto colocar no pé, a meia já estava rasgando. O tênis já estava rasgando. Antes de colocar no pé. Brincadeira isso. A blusa das meninas, transparente. Sim. Aí você pega o preço, é de primeira linha. Primeira linha. Primeira linha. Primeira o preço é de linha, primeira linha, primeira mas o linha. material nunca é. Puxa. Nunca é. Agora, a gente tem ouvido falar muito, Gladys, lá em Búzios, para a gente fechar o assunto dessa parte da saúde, tá tendo muita falta de medicamento, né? Eu denunciei nas Muita minhas redes falta de sociais. medicamento. Eu recebo muita denúncia. E eu recebi denúncia de idosos com vários remédios, é aquilo que eu falei, de pressão, Sim. diabetes, né? e outras de coração, né? Hipertensão. E eu coloquei o nome dos remédios, né? E coloquei na minha rede social. Não existe isso. Mas o que? 150 milhões. A prefeitura não está comprando os medicamentos? Ou não está tendo a entrega dos medicamentos? Aí que eu falo, falta fiscalização. 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 E que cabe à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, ela deveria, em toda a cidade, o vereador não teria que ter chamiguinho com o prefeito, não. Deveria fiscalizar, mostrar o carregamento chegando, mostrar saindo. Né? Deveria ser tudo online. Você deveria ter o estoque. Você em casa vai mexer no celular, vai ver o que tem, o que está faltando. Sim. Quantos que saíram. Você tem que conferir. Até porque é dinheiro público, né? É o Mas dinheiro agora- da população. Agora tudo é ata. Tudo é ata, ela já lá fez assim, eu posso fazer também, porque lá foi feito. Então, É. mas Você cada pega aquela lugar- carona ali, vai à mesma empresa, e aí adere e vai embora. E acontece que o prefeito, na sua campanha, ele deve fazer alguma coisa esse ano, o pessoal fala, lá, ele fez. O cara levou 3 anos. Então, para mim, agora não vale nada. Ele teve 3 anos para mostrar para que Sim, veio. E não verdade, mostrou. sim. Ele Agora, falou... como diz um político da região, chegou a hora do quê? Da Da maquiagem. maquiagem. Chegou a hora da maquiagem, vão pintar meio fio, vão pintar Ele poste. prometeu que as licitações seriam em praça pública. Olha, a maior mutreta da vida pública estão nas licitações. Né? Eu acharia que o Ministério Público Federal tinha que ter um agente em cada sala de licitação do Brasil. Porque o que a gente vê acontecer nessas salas de licitações, do jeito que a coisa é armada, dirigida, direcionada para A, B ou C ganhar. Você sabe que quando eu fui vereadora, eu entrava dentro das salas de licitação. Você sabe que eu fiquei com vários processos, que quanto mais você atua, mais processo você... Sim. E graças a Deus eu não perdi nenhum. Eu me lembro que teve um dia, alimentação service global, comida do hospital. E era licitação. Aí aqueles caras, né, tudo com camisa de marca, né? Eu fui lá. Primeiro eu dei uma entrevista no jornal Folha dos Lagos, porque eu tinha que dizer que o jornal ia sair justamente no dia da licitação. Então eu dei entrevista um dia antes para o jornal, falei, eu dei entrevista hoje, o jornal vai sair Vai sair amanhã, amanhã. dizendo qual empresa que ia ganhar. Certo? Sim. Guardei o jornal, peguei de manhã e fui para a licitação. Na licitação eu falei o nome do ganhador e apontei para ele. Olha, era coisa de doida. Sim. E o cara ganhou. Eu entrei na justiça, consegui derrubar. Depois ela conseguiu ficar no hospital. Saiu, há 3 anos atrás, quando o prefeito entrou, acho que 6 meses depois do mandato dele, ele pagou com certidão vencida essa empresa, que nunca era para ter recebido. Não pode. E tem mais, ela saiu devendo 40 funcionários. Esses funcionários estão até hoje sem receber. Sem receber. Isso aí é uma coisa que tem acontecido Insulina. muito com... Tá em falta. Também.
Eu denunciei faz o quê? 20 dias na minha rede social. Os caras colocaram essa tal de OS da saúde como se fosse a grande solução para a administração pública e virou um covil de corrupção esse negócio de OS, que tudo que é lugar arrebenta bronca. Dizem as más línguas que lá em Búzios a saúde tem um dono, né? É um político da região que é o dono que manda na saúde lá em Búzios. Não sei se é verdade. Político da região. Aliás, esse político da região, fiquei muito feliz dele ter saído daqui, né? Ele foi secretário no início e depois saiu, parece. Na atual gestão. Eu não... Verdade. Inclusive, inclusive me convidaram, eu não tive oportunidade para sentar com uma empresa que queria participar da licitação desse político da região dos Lagos. Certo. Que ele fez ata de adesão em Búzios, ganhou. Certo. Ata de adesão em Iguaba, ganhou. Inclusive, eu não tive tempo. Eu tenho minha agenda lotada, tá? Eu vou estar sentando, até aviso você, se estiver me assistindo, que eu vou estar sentando, porque ele falou que tem provas desse político da região dos Lagos para me dar. Inclusive de coisas de Búzios, né? Para você ter uma ideia, essa empresa dele, desse político, vamos supor, é 230 mil para cuidar, faz de conta, da minha mão. Sim. Certo. Né? Como não tem prova ainda, eu não gosto de falar, Claro, sabe? Eu claro. gosto de falar que eu não gosto de responder processo. Processo eu gosto de responder quando eu tenho prova na mão. Certeza, então eu sim. falo mesmo. Quando eu tenho prova na mão, eu falo, não ligo não. Então esse político ganhou para cuidar da minha mão, certo? Sim. Em Búzios, presta atenção, 40 mil habitantes. Em Búzios, 230 mil. Parece que a empresa dele recebe, não sei se é 90 mil, acho que é 230 mil por mês. Porque eu tô com eu nem li o documento ainda que está chegando no e-mail, porque é muito muita minucioso. Muito minucioso. Vamos supor, eu não lembro direito, mas se eu mandar mensagem aqui para a pessoa me manda na hora. Vamos supor, 230 mil, certo? Em Araruama, eu cito muito Araruama, né? Araruama, que tem 129 mil pessoas, uma outra empresa que ganhou lá, custa 190 mil. Em Araruama, para 129 mil pessoas. Em Búzios, para 40 mil, 230 mil mensal. Em Araruama, para 129 mil habitantes, uma outra empresa, não é essa empresa desse cara, não. Outra empresa. Ou dessa mulher, né? Sim. Para poder ficar aí no suspense. Eu só sei que a pessoa que ia participar está revoltada e me chamou para conversar, dizendo que tem provas. Né? Vamos lá ver que provas são essas, né? E esse político vive viajando por aí, né? Vive. Viajando, né? Não, Ele inclusive- estava Não. na China, né? Não sei. Na China. Agora, me fala aqui sobre o abandono do bairro Marina e sobre o abandono do bairro Arpoador. Parece que Então, começaram mais obras Isso, lá. O arpoador, acabei de falar. O arpoador, ele foi contemplado, aliás, uma luta da Câmara de Vereadores na nossa gestão. Certo. Né, uma gestão que lutou muito, teve ali o vereador Josué, que brigou muito por aquele calçamento, o vereador Dom, né, brigou muito também pelo calçamento. Eu sempre estive no arpoador, a irmã do meu marido mora lá, né? Tem uma amiga minha que eu adoro, a dona Deia, né? O primeiro bar do arpoador é dela, e é o primeiro até hoje, é o único até hoje. Né? Então, o arpoador foi contemplado, todas as ruas. Ele pegou a cidade em 2021 com 80 e poucos milhões em caixa, milhões. As obras começadas, licitadas, empenhadas, e até agora ele não entregou. E o bairro Marina, no último ano, teve uma lei que mudou lá na Câmara, né, que a gente tinha uma certa porcentagem para indicar as obras. Sim. E eu indiquei algumas ruas na Marina. Como se fosse uma emenda. Isso, Né? eu saí e o prefeito era para ter cumprido com as emendas que foram deixadas, né? Inclusive as minhas dessas ruas. Ele não cumpriu. Ele não está nem aí, da improbidade administrativa. Caramba. Parece que ele é sócio. Parece que ele não tem medo da justiça, cara. Ele não tem medo da justiça. Será a certeza da impunidade? Não Às vezes sei, tem isso, né? Os É. caras acham que estão acima da lei, acima de tudo, que jamais vai ser punido. Pois Enfim. é, eu sempre falo o seguinte. Lá atrás, na Antiguidade, no Velho Testamento, a gente era administrado, julgado pelos juízes, Sim. né, pelos sacerdotes. A gente tem ali o sacerdote Eli e Samuel. E seus filhos vendiam a liberdade
a sua absolvição. Isso desde aquela época. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas é triste ver um prefeito fazer o que faz, rindo. Né? Eu não estou aqui... Eu dou os parabéns para o judiciário da minha cidade, que condenou esse homem, né? Mas eu ainda não sei por que ele está na cadeira. Ele fala como se nada estivesse acontecendo, como se tudo estivesse numa boa. Como se o padrinho dele é igual a Prolagos. Eu briguei com a Prolagos. Eu li o contrato, palavrinha por palavrinha. E no contrato, na época que eu peguei, não tinha cobrança de corte e ligação e religação. Corte e ligação de água. Sim. Eu entrei na justiça e ela conseguiu uma liminar depois para estar cobrando, entendeu? Então, tipo assim, sempre quem paga são os menos desfavorecidos. Essas concessionárias são um mistério, porque você paga para eles até sem consumir. Não é isso? É isso. Não é isso? Isso. Existe a tal da a taxa mínima, Onde né? eu moro, se eu consumir 5 mil, vou pagar 10 mil. E eles agem como se tivesse um padrinho de costa bem larga e bem quente. Porque eles fazem o que fazem e nada acontece. É isso que eu estou falando. Nada acontece com muitos políticos, nada acontece com as muitas grandes empresas de privatizações como o Prolago, Enel e essas empresas de telefonia que fazem o que querem e ninguém faz nada. Eu fico muito triste. Isso vai porque o causando povo está um cansado. desânimo. O povo fica E se cansado. e se o povo acordasse e visse a força que nós temos, eu duvido se no mundo existir político corrupto. Verdade. Entendeu? Bom, chegamos no final. Eu tenho impressão que se eu ficasse aqui puxando, conversando, a gente conversaria aqui por horas, porque Gladys tem coisa, né, para falar sobre o município de Búzios. Mas nosso horário já chega no final e eu gostaria que você fizesse umas considerações finais, né? Olha, eu quero agradecer a você, Marcelo. Foi um prazer enorme te conhecer. A você, Cocão, sempre quando eu for ver uma cocada, eu vou lembrar de você. Vocês dois estão convidados a passar um dia comigo. Vamos sim. Entendeu? Para você ter a oportunidade de almoçar comigo, ter a oportunidade de conhecer pontos que o turista não conhece, Sim. que não é divulgado. É uma pena, eu fico triste, né, com o que está acontecendo hoje na nossa cidade. Quero agradecer por essa oportunidade, né, porque quando a gente fica sem nada, quando eu perdi o meu mandato, perdi assim, foi feita essa grande sacanagem comigo, né, e eu fiquei sem mandato. Eu tinha assessor que eu considerava como filho, Sim. que estava comigo há 7 anos. Eu amava. E sinto falta até o dia de hoje, porque você se apega, né? Sim. Mas são pessoas que eu nunca mais quero do meu lado, que me traíram de forma assim, covardemente. Essas coisas da política. Eu tive pessoas que nunca mais me ligou, Sim. sabe? Eu saí da política, eu saí com muita depressão, porque eu queria muito, naquele momento, governar minha cidade. Eu me sentia ali muito sozinha, sabe? Foi um ano que eu passei numa luta que só Deus sabe o que eu passei. Mas foi um ano que Deus me colocou no deserto. Eu falo que Deus coloca a gente no deserto com farinha e tapa nas costas, né? Deus me colocou no deserto. E ali nasceu uma Gladys calma, tranquila, focada. Hoje eu falo que eu estou vivendo o extraordinário de Deus na minha vida. Que bom. Eu estou vivendo uma vida plena na minha vida espiritual. Eu estou vivendo o melhor momento no meu casamento. Que bom. Eu estou vivendo o melhor momento com a amizade que Deus colocou no meu caminho. A amizade, quando eu estava perdida, Deus trouxe de volta. Amizade Amizade. verdadeira, fiel. Tem um tal de Flávio lá que é meio perturbadinho, mas eu amo demais. É um filho que Deus me deu. Deus me deu uma advogada extraordinária que tem me amparado, sabe? Tem sido amiga. Deus tem me dado pessoas boas, que nesse momento onde você não tem nada, essas pessoas têm sido seu tudo, sabe? E eu carrego dentro de mim, né, um versículo, né, que a Bíblia tem, do princípio ao fim fala sobre isso, né? Que Deus fala: não temas, eu sou contigo. Né? Não se atemorize, eu sou o seu Deus, ser forte e corajosa. Então eu fico toda hora, Gladys, ser forte, ser corajosa. Às vezes eu recebo denúncia e naquele dia
Porque eu tenho minhas contas, eu tenho meus afazeres, né? Eu não trabalho em nenhum setor público. Mas eu saio, vou lá, fiscalizo, filmo, coloco nas minhas redes. Faz o seu papel de cidadã. Isso. E as pessoas, né, contratados, amigos, mandam pelo WhatsApp, Gladys, aqui, ó, eu vi, mas eu não posso compartilhar, eu não posso curtir, sabe? E isso tem sido um baluarte para a minha vida. Bacana. Quero agradecer muito a Deus. E quem pensa que eu estou destruída, eu não estou. Eu não tenho a minha vida focada no poder, né? Eu tenho a minha vida focada em Deus. Inclusive, a minha advogada, ela está com um processo até contra o presidente da Câmara, que ele, há mais ou menos quase 3 anos atrás, ele usou o jornal O Dia para dizer que eu tinha 18 funcionários fantasma na Câmara de Búzios. Nunca tive 18 funcionários. Tive 13, mas não eram fantasmas. E disse que eu tinha cargo no Estado. Fantasma, certo? Que eu tinha vários cargos no Estado. Eu não tenho cargo no Estado. Eu não tenho cargo em nenhuma prefeitura de todo o território nacional. Não vou falar do Estado do Rio de Janeiro, não, né? De todo o território nacional. Tá? Eu me mantenho com aquilo que eu ganho, aquilo que Deus me dá. Quando eu entrei na política, eu não aceitei migalhas nem iguarias do rei. Que a gente fala isso na Bíblia, né? Isso. Eu fui mulher. Eu não me permiti me sentar, negociar, nem com o empresário, nem com o prefeito, nem com ninguém. Eu lutei verdadeiramente pela educação, pela saúde, pela infraestrutura da minha cidade. Eu mostrei que você pode governar sem nada, sem dinheiro. Eu mostrei isso para cada mulher. Eu mostrei isso para os homens, que não foi homem que fechou o depósito de carro, não. Foi uma mulher. Nenhum deputado estadual, nenhum vereador, nenhum prefeito, não. Foi uma mulher. Eu fechei. Eu briguei com a Prolago. Eu briguei com a Enel. Eu briguei pelas mulheres e pelos homens. Eu briguei por todas as classes. Então, eu quero deixar um abraço para todo mundo. Eu quero dizer que eu jamais vou esquecer. Porque é muito fácil, né? A rede social, né? a rádio, a TV, te chamar quando você está lá em cima, né? Sim. Né? Tá na... Verdade. Claro, Mas vocês tá no não. holofote. Quando tá no holofote, Eu todo não mundo estou no holofote, vocês lembraram de mim. Eu estou muito feliz e muito grata, muito mesmo. Quero que Deus abençoe esse programa. Amém. Eu quero que daqui saia assim muitas notícias boas, verdadeiras, né? Que o povo de Cabo Frio, o povo da região dos Lagos venham abraçar, né? O canal 10, né? Isso. O canal 10, à frente o Cocão e o Marcelo. É isso aí. Esse aí foi o Tijolada. Tijolada Né? Plus. Você vai se despedir também? Não, só agradecer a Gladys pela presença, agradecer a todo mundo que acompanhou, dizer para você que as portas estão sempre abertas para você. Foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom. E muito esclarecedor também, porque Obrigada. sabendo de muitas que a imagem que eu tenho de Búzios ainda é aquela Búzios glamurosa, né? Que você sabe que o poder da mídia ela é forte, né? E ter uma pessoa aqui para mostrar a verdade nua e crua foi muito bom pra gente. Quando foi anunciado seu nome, muitas pessoas tentaram fazer que não acontecesse, que não acontecesse, por mas... medo do que você ia denunciar, Nossa, mas... por exemplo, se eu tenho aqui uma Mas a prova, gente falou eu falo assim, mesmo. a gente falou assim, não, opa, é essa mesmo que a gente quer. Se tem gente não querendo, é essa que a gente quer. E a gente vai ficando por aqui, encerrando esse Tijolada Plus de quarta-feira, né? Mas não sai não, que a gente vai voltar já já com o Tijolada, né? Falando as notícias lá de Saquarema, Araruama, Búzios, quem sabe também, tá ok? A gente volta já já. Vou segurar a pancada, vou segurar a pancada, vou segurar a pancada. O parede passa